Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto lhe expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Pai querido, em concordância com a oração do nosso irmão Realdilson, da tua igreja também que aqui está e que também esteve orando, te pedimos, ó Pai, a tua iluminação, Senhor, que possamos estar atentos a ouvir a tua palavra, que cada palavra, Senhor, venha do Senhor, que toque ao nosso coração, que mexa conosco, ó Senhor, que nos transforme, que nos faça aplicar em nossas vidas, em nosso cotidiano, que nos faça também colocar em prática, Senhor. Assim já te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa mensagem de hoje é discernimento espiritual, uma questão vital. Discernimento espiritual, uma questão vital. E esse texto de hoje, ele mostra pelo menos 3 quadros diferentes acerca da questão de discernimento espiritual. O primeiro quadro que ele nos mostra é que Marcos fala da falta de discernimento do cego acerca das pessoas, né? O texto que lemos, desde o versículo 22, né, o texto nos diz que trouxeram um cego a Jesus, rogaram-lhe por ele, ou pediram a Jesus por ele, e Jesus toma o cego pela mão, no versículo 23, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? E a primeira coisa que a gente vê aqui nesse texto é que Marcos está registrando a falta de discernimento do cego acerca das pessoas. O que é que o cego diz? Depois do toque de Jesus, este, versículo 24, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. O cego está dizendo: eu vejo os homens como árvores andando. Falta de discernimento do cego acerca do povo, né? Acerca da vista das pessoas. Vê os homens como árvores andando. Então, ele via homens como árvores. Ele passou de um estado de cegueira total, né? Ele era totalmente cego, mas ao toque de Jesus ele passa para uma visão parcial. Uma visão parcial não é uma visão total, tá certo? Por isso que ele não está enxergando bem ainda. Ele está enxergando ainda com falta de discernimento, tá certo? Ele está vendo homens como árvores.
E só então, depois, observando o texto, é que a gente vê que sua visão foi plenamente restabelecida. O texto nos diz que ele, no versículo 25, então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele passando a ver claramente, pelo segundo toque de Jesus, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Ele agora estava vendo de modo claramente. Um segundo quadro que a gente vê aqui, acerca do discernimento espiritual, é que Marcos também registra sobre a falta de discernimento do povo acerca da pessoa de Cristo. A falta de discernimento do povo acerca da pessoa de Cristo. Se observarmos aqui, no versículo 27 em diante, então Jesus e os seus discípulos partiram para a aldeia de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Daqui em diante, e é interessante que Marcos tem 16 capítulos e estamos na metade, e é interessante que daqui em diante, quando chega aqui nessa metade, Jesus ele deixa de falar às multidões e passa a falar aos seus discípulos. Daqui para frente, vamos ver Jesus falando aos seus discípulos. E o interessante é que Jesus faz uma pergunta a eles: quem dizem, as pessoas, os homens que eu sou? E responderam: João Batista. Alguns acreditam que pode ter sido João Batista que ressuscitou e que está pregando mais uma vez. Alguns vão dizer que pode ser Elias, outros ainda dizem que pode ser algum dos profetas. Então, Marcos está registrando um segundo quadro aqui de falta de discernimento do povo acerca de quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Terceira coisa que Marcos registra. Marcos fala sobre a falta de discernimento de Pedro sobre a verdadeira missão de Jesus. E a gente vai ver aqui que Pedro, embora sabe quem é Jesus, embora no versículo 29, Jesus se direciona e diz: então lhes perguntou, mas vós? O povo está dizendo que eu sou João Batista, alguns dizem que eu sou Elias, alguns estão achando que eu sou algum dos profetas, mas vocês, e não é somente a Pedro, é todo o colegiado ali, todos os discípulos, todos os apóstolos. Vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro, representando todos eles, Pedro diz: tu és o Cristo. Pedro faz uma grande confissão, Pedro faz mostra um grande discernimento aqui. Mas, meus irmãos, a gente vê que no versículo 31 em diante, Jesus começa a avisar acerca da sua morte, já que os discípulos, porque esse cego é como os discípulos, o cego foi tocado pela primeira vez, Jesus pergunta o que é que ele está vendo, ele diz: estou vendo homens como árvores. Oxente, está vendo errado. Jesus o toca pela segunda vez, e diz que ele via tudo claramente. Jesus toca com certeza nos seus discípulos, no coração dos seus discípulos, e seus discípulos estão dizendo: tu és o Cristo. Mas a gente observa que os seus discípulos ainda também não estão vendo claramente. Por quê? Porque quando chega no 31 em diante, Jesus começa a falar sobre a sua morte. Mas Pedro, ele, de uma forma humanamente falando, Pedro agora sem discernimento, aquele que confessou que Jesus era o Cristo, aquele que teve grande discernimento, está agora sem discernimento e não quer que o seu Jesus, o seu Messias, vá para a cruz. E Jesus, olhando de novo para seus discípulos, que estão, depois de mostrar discernimento, estão sem discernimento, parece que é como o cego que precisa Jesus tocar uma segunda vez para ver claramente. E é isso que o texto vai tentar fazer isso nessa noite, mostrar isso. E Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos é porque não é somente a Pedro, é todos os seus apóstolos, todos os seus discípulos. E ele repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. No versículo 32, diz que Pedro chama Jesus à parte e começa a reprovar Jesus. Reprovar Jesus de quê? Porque Jesus está dizendo que é necessário que ele morresse, que ele ressuscitasse,
Pelos nossos pecados. E Pedro, que olha para ele e diz: tu és o Cristo, Pedro quer impedi-lo de ir à cruz. Pedro está sendo induzido por Satanás. Pedro está com falta de discernimento. E é interessante porque quando não temos discernimento, temos alguma coisa, irmãos. Temos, sabe o quê? Falta de discernimento. Quando não confessamos Jesus, a Bíblia deixa claro que negamos Jesus. Então, quando não temos discernimento, vamos ter falta desse discernimento. E na falta desse discernimento, a gente vê Pedro sendo induzido por quem? Por Satanás. Então, Marcos resiste a esse quadro, tá certo? De uma falta de discernimento do cego acerca das pessoas. Estava vendo homens como árvores andando, né? Marcos resiste à falta de discernimento do povo acerca da pessoa de Cristo. O povo achava que um podia ser João Batista, outros Elias, né? Ou algum dos profetas, né? Eles tinham qualquer opinião, menos a verdade sobre Jesus. E terceiro, Marcos fala sobre a falta de discernimento de Pedro, sobre a verdadeira missão do Messias. Jesus veio para isso. O Antigo Testamento já anunciava. Isaías 53 diz lá quem é o nosso Senhor, que é também o servo sofredor, que ia padecer, que ia carregar no madeiro todas as nossas feridas, que os nossos pecados, que ia se fazer maldito no nosso lugar. Está lá em Isaías 53. Como é que Pedro quer reprovar Jesus por isso? Se o Antigo Testamento já dizia, já anunciava, falta de discernimento, falta de lembrar, né, do que já leu ou do que já ouviu, falta de discernimento. E aqui esse texto nos traz algumas lições, e agora eu quero ir para as lições essa noite. Primeira lição, vamos estudar detalhadamente a falta de discernimento do cego. Está do Marcos capítulo 8, 22 ao 26. Já fizemos a leitura. E em primeiro lugar, a gente observa no versículo 22, é que o cego é trazido a Jesus. Diz o texto: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram, né? Pessoas trouxeram. Quem? Um cego. Né? Um cego totalmente. Um cego é trazido a Jesus, e diz ainda no versículo 22, que rogando-lhe que o tocassem. Eles rogam a Jesus que Jesus o toque a esse cego. Ele não somente trai, mas também ainda pede a Jesus que toque nesse cego. Então, meus irmãos, o William Barclay, ele diz que a cegueira era, nesse tempo aqui, uma das grandes maldições do Oriente. Eram provocadas por forte resplendor do sol e também pela falta de higiene. E a gente observa que o cego, ele é trazido a Cristo. E esse trazer a Cristo, meus irmãos, visto que ele não podia vir por si mesmo. Algo que eu já falei esses dias. Por que é que nós temos que trazer nossas crianças à igreja? Porque elas não podem, muitas vezes, vir por elas mesmas. Se eu deixar Lucas em casa, ele não vem para a igreja sozinho. Eu preciso levar as crianças a Jesus Cristo. Jesus Cristo disse aos seus discípulos que não impeçasse, que vocês não impedissem das crianças virem a Jesus. Jesus repreende os seus discípulos que, por falta também de discernimento, estão querendo repreender as crianças de ir a Jesus. E o texto nos mostra: vinde a mim as criancinhas, porque é dos tais o reino dos céus. E aquelas mães levavam, muitas vezes, mães que precisavam pegar no braço, outras que precisavam pegar no colo, outras que ainda estavam com sua criança no colo, porque ainda amamentavam. Mas elas eram trazidas a Jesus. Isso é um compromisso dos pais. Nunca vai deixar de ser um compromisso dos pais. Isso não é compromisso de padrinho, isso não é compromisso de madrinha, isso não é compromisso do pastor cobrar, isso não é compromisso de igreja cobrar, isso é compromisso de quem está com discernimento e entendeu que a palavra do Senhor exige isso de nós, na nossa mordomia de trazer nossos filhos a Jesus, de fazer os nossos filhos conhecer a Jesus. E não é somente mandar nossos filhos, mas é estar também no caminho com nossos filhos.
Deuteronômio capítulo 6 vai dizer que a gente deve inculcar as palavras de Deus. Nós que já entendemos, nós que já conhecemos, agora deve inculcar essas palavras de Deus nas crianças, nos nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos. Ele vai falando até a terceira geração. É de responsabilidade nossa fazer isso. E não somente os pais devem trazer os filhos, mas também as pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus. Meus irmãos, deveríamos, cada culto, tentar trazer alguém à igreja. Não somente vir. E vir à igreja não é, e nem nunca foi uma obrigação. Eu estou aqui porque eu amo o meu Senhor. Eu estou aqui porque sem Ele nada posso fazer. Eu estou aqui porque eu sei que deitei, dormi e acordei porque Ele me sustentou. E eu estou aqui, estou pregando porque eu sei que eu tenho agora que fazer esse ida. E não é somente como pastor, não. Já hoje eu andava pela cidade e pensava acerca dos meus alunos. Senhor, eu tenho tantos alunos, Senhor, aqui em Umbuzeiro. Tantos alunos de flauta. Eu tenho alunos de flauta na Lagoa. Eu tenho alunos de flauta na rua do irmão Marivaldo. Eu tenho alunos de flauta ali na proximidade da construção da igreja. Senhor, como é que eu posso, Senhor? De repente, será que eu posso fazer uma visita? Ver onde é que esses alunos moram? Senhor, e aí, Senhor, eu converso com eles sobre a flauta. Depois mas vamos também orar. Olha, quem sabe essas crianças se convertem. Quem sabe essas crianças depois começam a perguntar onde é a sua igreja. E eu andava pela rua hoje e conversando isso com o Senhor. Porque isso é meu papel e é o seu papel. A soberania de Deus não elimina a nossa responsabilidade. Não elimina. Não elimina. No podcast, eu acho que a palavra é essa, né? Eu nem sei falar essas coisas. Mas no podcast alguém perguntava a Hernando Dias Lopes: por que estamos aqui? Né? E perguntava também, se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, por que deixou Adão e Eva pecar? É justamente por isso. Deus, Ele sabe sim todas as coisas, mas Ele não elimina de nós a nossa responsabilidade. Ele não elimina de nós o nosso compromisso. Se é meu compromisso levar meus filhos à casa do Senhor, é compromisso meu. Isso não é eu que vou passar isso para ninguém. Eu posso até inventar de passar isso para alguém. Eu posso até achar que isso é responsabilidade do pastor. Eu posso até achar que isso é responsabilidade. Mas olhando para as Escrituras, isso é responsabilidade minha. E um dia, quando eu for prestar contas, não é ao pastor, não é aos irmãos, não é ao vizinho. Vai ser a Deus que eu vou prestar contas. Então, irmãos, precisamos ser uma igreja missionária, uma igreja que o compromisso de evangelizar não é só de um grupo, ou não é só de uma pessoa, não é só de duas pessoas, não é só de um departamento da igreja, mas a missão é tarefa de toda a igreja. A gente já viu lá no capítulo 2, alguém que pega um paralítico e leva, alguns amigos, 3 amigos, levam o paralítico e levam até Jesus. E se não fossem esses amigos, de modo algum esse paralítico ia conseguir chegar a Jesus. A porta estava cheia de gente. Não tinha como entrar pela porta. E aí um paralítico que está acamado. Para vocês terem ideia, Hernando Dias Lopes disse, se é difícil subir com a geladeira para o telhado da casa, imagina alguém que está paralítico, acamado, levar para o telhado da casa. Era assim a situação daquele cara. Mas tem algumas pessoas que o amam, tem algumas pessoas que sabem que ele só vai chegar a Jesus se eles fizerem isso. Então destelham o telhado, leva aquele homem por cima, e quando Jesus vê, Jesus diz, filho, perdoados estão os teus pecados. Aquele homem recebe a maior bênção de nossas vidas. A maior bênção que um ser humano pode receber, a salvação, porque a pior, meus irmãos, é Deus entregar o homem a si mesmo. Romanos capítulo 1 diz que quando o homem não adora a Deus como ele é, em vez de adorar a Deus, que é adorar a criatura, pega o que é de costume da natureza, e agora é homem com homem e mulher com mulher. Está lá em Romanos capítulo 1, faça uma leitura. Sabe o que é que ele diz? Deus entrega o homem a si mesmo. É a pior coisa que pode acontecer a qualquer um de nós, é Deus entregar nós a nós mesmos. Então,
Nós somos instrumentos de Deus. Deus não vai anular nossa responsabilidade. Um dia iremos prestar conta, assim como a Bíblia também diz que um dia irei prestar conta desse pastoreio nesta igreja. Um dia eu vou prestar conta. Ou você pensa que não? Não é que eu seja dono de alguém aqui. Não, jamais. Mas um dia eu vou prestar conta. Como foi que eu pastorei aqui em Umbuzeiro? Como foi que eu pastorei você? Imagina também com nossos filhos. Como foi que eu pastorei meus filhos? Como foi que se eu conduzi meus filhos ou não à igreja? Tudo isso vamos prestar contas ao Senhor. E o que a gente observa é que o cego é trazido. Então, há pessoas também, meus irmãos, essas pessoas que ainda não foram, além de nossos filhos, é claro que nossos filhos, a nossa casa é nosso primeiro campo missionário, então precisamos trazê-los. Agora, depois de trazer nossos filhos, precisamos ganhar almas para Jesus. Precisamos amar. Amar é isso, é ganhar almas para Jesus. É ganhar almas para Jesus, é amar almas. Você ama almas? Você sabe que talvez esteja faltando discernimento de onde o Senhor te tirou, de onde o Senhor te resgatou, de onde o Senhor te livrou. Uma vez eu estava visitando a igreja congregacional em Natuba, o rapaz estava dando estudo bíblico, e ele disse: olha, Deus Jesus não somente salvou você não, da morte não, da condenação eterna não. Jesus salvou você também da ira de Deus. A Bíblia diz que Ele bebeu o cálice da ira no nosso lugar. Então, meus amados, precisamos saber de onde fomos tirados e precisamos entender também que pessoas estão precisando ouvir também esse Evangelho. E que se não ouvirem, que se morrerem, sem entregar a vida a Jesus, irão para o inferno, onde a Bíblia diz que o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. É para lá que essas pessoas vão se não entregar a vida a Jesus, se não conhecerem esse Cristo. E para essas pessoas conhecer esse Cristo, para essas pessoas conhecer o Evangelho, tem que ser nós que temos que pregar. Não são outras pessoas, não são os anjos. Nem pense que, assim como o Senhor usou uma burra lá no Antigo Testamento para falar, não pense que o desejo do Senhor hoje é, mais uma vez, levantar uma burra. Mais uma vez, levantar um animal que fale. Mas falar através de nós. Nós somos os mensageiros de Deus hoje aqui na terra. Hoje, ouvindo um pastor que é pastor do Hernando Dias Lopes, esqueci o nome dele agora, ele dizia: nós estamos aqui nesse mundo, mas nós fomos tirados desse mundo e agora somos enviados para esse mundo, para assim agora a gente pregar a toda criatura. Então, meus irmãos, o que eu observo em primeiro lugar no versículo 22, e eu vou tentar adiantar para mim não ficar somente nesse ponto, é que o cego é trazido a Jesus. E as pessoas nesse mundo, a Bíblia diz que estão cegas. Satanás cegou o entendimento dessas pessoas. E se não for pregando o Evangelho, se não for a iluminação do Espírito Santo, essas pessoas continuarão sendo cegas. Por isso, meus irmãos, que temos que anunciar. Por isso que temos que orar. Por isso que temos que evangelizar. Por isso que temos que levar as pessoas. Por isso que, quem sabe, poderíamos, a partir de hoje, dizer: Senhor, eu não sei, Senhor, se todo domingo eu vou conseguir trazer alguém, mas eu vou tentar, Senhor. Todo domingo eu vou pelo menos fazer um convite. E não canse não. Eu já cheguei a fazer convite. Mais ou menos há umas 50 ou 60 pessoas para vir para o culto. Não vieram nenhuma. Mas eu continuo fazendo convite. Então poderíamos fazer isso. Todo domingo, não somente nos alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor, mas convidar também uma pessoa. E chegar aqui e saber que essa pessoa está cega. Que o diabo cegou o seu entendimento. E que agora você é um grande intercessor da vida dessa pessoa, de dizer: Senhor, está aqui essa pessoa, assim como eles apresentaram esse cego a Jesus. Toca-lhe, Jesus, com a mão. E a gente está aqui: Senhor, alcança essa pessoa nesse culto, Senhor.
Oh, Senhor, ele veio, Senhor, ele está aqui sentado nessa cadeira, eu consegui trazer ele hoje, Senhor. Alcança essa pessoa nesse culto. Esse é o nosso papel. Então, em primeiro lugar, o cego é trazido a Jesus, não só trazido, mas o povo ainda está pedindo que Jesus o toque. Segundo lugar, Jesus realiza um milagre singular. Versículo 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Jesus aqui, ele faz um milagre singular. A singularidade desse milagre pode ser observada por algumas razões. Primeira razão, Jesus leva o cego para fora da aldeia. Jesus poderia muito bem fazer o milagre ali mesmo. Mas diz o texto que Jesus leva o cego para fora da aldeia. Alguns vão dizer que Jesus talvez estava levando aquele cego para fora de um lugar que era hostil, que era pagão, para longe de incredulidade. Então Jesus pega aquele cego pela mão e leva para fora da aldeia. Alguns vão dizer que Jesus queria tratar com aquele cego. Mas Jesus, ele atende. Pega o cego pela mão, leva-o para fora da aldeia. Em segundo lugar, esse milagre é singular porque Jesus usa um ritual inusitado. Diz o versículo ainda 23, na parte B, que Jesus aplicando-lhe saliva. Quem já viu, né? Aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, diz o texto. Então ele aplica saliva em seus olhos e impõe as mãos. A saliva, no contexto, para a gente saber também, era considerada, na época, um remédio para os olhos. O mundo antigo tinha uma curiosa crença no poder curativo da saliva. Então Jesus, ele usa algo tangível para despertar nesse homem a fé. Para cada um dos 7 milagres de cura aos cegos no Novo Testamento, Jesus usou um método diferente. Isso mostra que em seu amor e sabedoria, o mestre tratou cada pessoa de forma individual e singular. Estamos diante de um milagre singular. Jesus pega aquele homem, que poderia a cura ser ali, e leva para fora da aldeia. Depois disso, Jesus pega a saliva, aplica a saliva aos seus olhos e impõe nele as mãos. Uma terceira razão que esse milagre é singular é que a cura, ela foi progressiva, O versículo 23, ainda no finalzinho, a pergunta é: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, versículo 25, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. É interessante, meus irmãos, que todas as demais curas de Jesus foram completas, Jesus curava. A mulher mesmo do fluxo de sangue diz que só ao tocar ela sentiu. Uma mulher que estava há 18 anos com a hemorragia, diz que ela sentiu naquele mesmo instante sua hemorragia sendo estancada. Sentiu que ficou curada do seu flagelo. Então as curas eram sempre imediatas. Não era uma cura que vai testar se fosse mesmo curado, ou vai fazer alguma prova, Teve um determinado momento que ele cura um leproso e ele manda ir ao sacerdote, mas era um costume do Antigo Testamento, e Jesus, que estava num momento ali de mostrar que era cumpridor também da lei, Jesus manda aquele homem conferir também com o sumo sacerdote se realmente estava curado da sua lepra. Mas a maioria das curas sempre foi de modo imediata, E aqui agora a gente está vendo uma cura progressiva. Jesus parece fazer por parte aqui. Ele toca uma vez, Ele coloca saliva aos olhos e impõe as mãos. Só que a gente vê que o cego começa a ver de modo parcial. Ele não começa a ver de modo completo. Ele começa a ver de modo parcial, ao ponto de que ele está vendo os homens como árvores. Então ele não está enxergando ainda perfeitamente.
Versículo 24 diz que este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. 25. Então novamente, Jesus vai lá novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo agora perfeito. Então todas as demais curas de Jesus foram completas, imediatas e perfeitas. E por que esta cura foi progressiva? Certamente Jesus usa um método como fator pedagógico, né? Diz um teólogo que aqui, em primeiro lugar, Jesus quis mostrar a cegueira. Ou seja, aquilo que a Bíblia diz: todos nós estávamos cegos. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós éramos cegos. Assim como esse homem de início era cego. É isso que Jesus sempre fazia uma cura para ensinar algo profundo, algo espiritual, certo? Então, se aplicando a cegueira do cego a nós, é que nós também éramos todos cegos, mortos nos nossos delitos e pecados. Segundo, ele dá uma visão parcial. Então, essa visão parcial, aplicando a nós, é a condição do homem antes da glorificação. Ou seja, até a vinda de Cristo, nós estamos em crescimento. Amém, irmãos? Até a vinda de Cristo. Paulo tem uma passagem que ele diz: eu não sou perfeito, mas estou caminhando para a perfeição. Então nós já somos salvos, nós já somos chamados de santos nas Escrituras, mas não estamos ainda no nosso estado de perfeitos. Não estamos ainda na condição de não pecar mais. Não estamos ainda nessa condição. Estamos caminhando, a cada dia o Senhor está nos santificando, não é? E aí vamos chegar a uma visão perfeita, que é o terceiro caso aqui, uma visão perfeita. Essa era a condição dos remidos na glorificação. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, nosso corpo será unido à alma, se a gente já tiver dormido no Senhor. Se não, se a gente tiver acordado, tiver vivo, o corpo de todos nós vamos ser transformados e teremos um corpo igual ao dele. E aí vamos estar com ele para toda a eternidade. E você acha que na eternidade você vai estar dizendo: Senhor, me ajuda a não pecar? Você acha que na eternidade você vai estar ficando com os cabelinhos brancos, Marivaldo? Você acha que na eternidade vai estar com dor de coluna, Edivânia? Nada disso. Vamos estar em perfeita glorificação, em perfeita visão. Então é isso. A gente vê um primeiro toque, antes do primeiro toque a gente vê uma cegueira, e vem Jesus e faz o primeiro toque. A visão agora é parcial, ou seja, nós não vemos mais as coisas como o mundo vê, mas precisamos ter cuidado, porque muitas vezes nossa visão ainda é falha, assim como o cego. No primeiro toque, ele está vendo homens como árvores. Está vendo? Porque às vezes a gente está ouvindo a palavra do Senhor e o Senhor nos repreende, porque estávamos vendo de modo errado. Está vendo? Porque às vezes recebemos um conselho do pastor, ou chamamos para conversar sobre as Escrituras. Olha, olhando para as Escrituras, isso não está assim. Isso... Por exemplo, quando eu prego aqui, não quer dizer que eu sou perfeito, mas eu sou chamado para fazer isso. E sou chamado para, naquilo que eu não estiver cumprindo, em casa antes, preparando o sermão, aquilo que eu não estou cumprindo, dobro o joelhinho e digo: perdão, Senhor. E aí vou pregar para vocês. Mas também a pregação também é para mim. Porque estamos como meninos, somos alcançados, ficamos como meninos, mas o apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós devemos buscar o genuíno leite espiritual. Não podemos ficar como meninos, não podemos ser crentes raquitos, feito eu falei em outra pregação, crentes que não crescem no conhecimento do Senhor, crentes que faz 30 anos e parece que nem crente faz 30 anos que está na igreja, parece que nem aprendeu nada ainda, não cresceu, ainda é um menino, não importa a idade, tem 50 anos, 60 anos, 70 anos, mas tem 30 anos de crente, 40 anos de crente, mas parece ainda um menino.
ainda está na mamadeira. Então precisamos, e graças a Deus que oramos sempre na terça-feira, a oração de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, a oração de crescermos espiritualmente, mas para isso precisamos nos envolver. A pregação de terça-feira dizia, olha, Deus tem uma vontade, está aqui a vontade do Senhor, está aqui na Bíblia. Agora a gente precisa conhecer essa vontade, conhecer lendo, orando, pedindo a sua iluminação e praticando, senão não vou crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pedro vai dizer também que a gente tem que estar pronto para qualquer um que perguntar sobre a razão da nossa fé, a gente também saber responder. Então não podemos ser meninos na fé, meninos que são levados por todo o vento de doutrina, como a Bíblia diz. Precisamos, irmãos, conhecer as Escrituras. Você, quando vê um vídeo, por exemplo, no Kawaii, alguém pregando e de repente você diz, oxe, isso aqui está errado. Isso é o quê? Isso é porque você já estudou, já ouviu na igreja, já estudou, já leu, já foi capacitado pelo Espírito Santo e agora não está deixando de ser enganado por aquilo. Então, meus irmãos, William Hendricks, ele alerta para o fato de que essa cura não está de maneira alguma de acordo com as curas lentas dos nossos dias, que requerem várias visitas ao curador, né? Às vezes, pessoas que são curadas aí por curandor precisam ir ainda mais sessões, fazer mais sessões por esses curandeiros até serem curados. Ele está dizendo que, ele está nos alertando que não é essa cura que está acontecendo aqui, não é como a gente vê nos dias de hoje. No caso aqui registrado, o processo completo de cura aconteceu em alguns momentos, alcançando um resultado pleno, a mudança de uma cegueira total para uma visão perfeita. Jesus também queria transmitir, meus irmãos, algumas lições com esse milagre progressivo. Primeira lição era mostrar que alguns têm uma visão distorcida. Alguns de nós, mesmo crente, mesmo vindo para a igreja, mesmo caminhando, ouvindo a palavra do Senhor, é normal que a gente tenha ainda algumas visões distorcidas. Por isso precisamos estar sempre envolvidos e sempre em crescimento. Senão vamos continuar com visões distorcidas. A pessoa que é crente, mas acha, vou dar um exemplo, a pessoa é crente, mas acha que está com os peitos abertos e precisa de alguém para rezar. Ele pode até ser um crente, mas a visão dele ainda está obscura. Ele ainda não entendeu que Cristo o libertou, que não precisa desse misticismo. Pessoas que é crente que às vezes ainda acha que está debaixo de maldição. Eu estou debaixo de maldição do meu pai, maldição da minha mãe. Não é isso que diz a Escritura. A Escritura diz que Jesus Cristo nos libertou, meus irmãos. Não existe mais, poderia até antes, quando você estava cego, poderia até antes existir mesmo alguma maldição sobre a sua vida. Mas quando você entregou a vida a Jesus, todas as maldições foram quebradas. É a mesma coisa quando às vezes alguns crentes acham que o filho está pecando e eu vou pagar. Ou então eu estou pecando e meu pai vai pagar. E a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz, pode alguém chupar um limão e desbotar o dente do pai ou o dente do filho? Não. Então cada um vai se apresentar diante de Deus e dar conta daquilo que fez. Não é eu vou prestar conta do que fulano do que ciclano fez. Eu vou prestar conta do meu pastoreio. Agora da escolha de fulano e ciclano, não vou prestar conta. É fulano e ciclano que vai prestar conta das suas escolhas. Então, meus irmãos, hoje falta discernimento para muitas pessoas que confessaram a Cristo. Há ainda falta de discernimento. Precisamos muito pedir ao Senhor discernimento. Esse milagre também progressivo, ele quer nos mostrar que precisamos de um segundo toque de Jesus. O cego precisou de um segundo toque de Jesus, quem sabe nós também precisamos.
Paulo ora lá em Efésios, e foi o estudo de quinta-feira aqui na igreja. Paulo ora para que os irmãos se revistam da plenitude de Deus. Coisa que para nós pode ser, quem sabe, até impossível, mas Paulo é ousado. Paulo crê que os irmãos podem mais conhecer Deus, os irmãos podem mais ir além. Você que está sem pregar o Evangelho, você pode pregar o Evangelho. Você que está sem ganhar almas para o Senhor, você pode pregar e ver isso, almas sendo ganhadas para o Senhor. Até porque é uma ação do Espírito Santo, não é sua, mas você tem que pregar. Paulo ora com ousadia para que os irmãos de Éfeso conheçam as insondáveis riquezas de Cristo. Procurem saber qual é a largura, o comprimento de Deus. Olha, Paulo ora, Paulo tem essa ousadia. Sabe, irmãos, é de a gente, Senhor, me dá mais entendimento da tua palavra, Senhor. Me dá mais ousadia, Senhor, para me pregar para fulano, cicrano. Me dá mais ousadia, Senhor, para me dizer não aos meus pecados. Senhor, me dá mais ousadia para mim ter mais convicção da minha salvação. Senhor, me dá a alegria da salvação. Senhor, me dá a convicção de que o Senhor está comigo, Senhor, mesmo nesse terremoto que eu esteja passando. Senhor, então é conhecer mais o Senhor, é buscar mais, é ter intimidade, meus irmãos. O Senhor, talvez precisamos fazer esse tipo de oração, esse tipo de súplica, para que o Senhor nos toque pela uma segunda vez. Mostrar também a necessidade de termos pleno discernimento. A obra de Deus em nossa vida é progressiva, como eu já disse. A vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Depois do segundo toque de Jesus, o homem passa a ver tudo perfeitamente. Agora, ele tem pleno discernimento. Agora sim, no segundo toque de Jesus, ele não está vendo mais homem como árvores andando. O versículo 25 diz: então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecida, e tudo distinguia de modo perfeito. Eu vi um missionário pregando em Paudalho, Pernambuco, e ele era tanto médico como era missionário, e ele passou um tempo fora do país. E ele disse que certo dia ele tinha uma rádio, e na localidade que ele estava, ele tinha um mapa de todas as aldeias ali ao redor. E na localidade que ele estava, ele montou uma rádio, ele conseguiu a ajuda de muitas pessoas e montou uma rádio. E ele disse que certo dia a rádio quebrou. A rádio quebrou, não tinha dinheiro para consertar, e passou uns dias orando ao Senhor e pedindo ao Senhor que o Senhor levantasse pessoas aqui no Brasil para ajudá-lo, que ele estava fora do país, para consertar essa rádio. E aí ele disse que um certo dia um menino bateu na porta da sua casa e perguntou a ele, um menino de bicicleta bateu na porta da sua casa e perguntou a ele: quando é que vocês vão consertar a rádio? Aí ele disse: olha, a rádio está quebrada, estamos orando, estamos tentando consertar, vamos fazer tudo para consertar. Aí ele disse, o menino disse: está certo. Aí ele disse que o menino montou na bicicleta e saiu, e ele fechou a porta. Quando ele fechou a porta, ele sendo um missionário, ele sendo um crente, tendo já a iluminação do Senhor, ele disse: Senhor, parece que eu estou sem visão. Às vezes estamos, mesmo sendo crente, estamos sem visão. Estamos vendo algumas coisas com as perspectivas erradas. Estamos vendo algumas coisas de modo errado. Estamos nos comportando, quem sabe, de modo errado. E esse homem disse: Senhor, estou sem visão. Aí abriu a porta e fez carreira atrás do menino. Alcançou o menino de bicicleta, e a curiosidade foi: de onde você é? De que aldeia você é? Aí o menino disse: olha, eu sou de tal aldeia. Ele foi olhar no mapa que ele tinha e não tinha essa aldeia. A rádio que tinha feito era uma rádio que só alcançava 25 quilômetros. Ele perguntou: de onde é essa aldeia? O menino disse: olha, está um pouco mais de 100 quilômetros daqui. Veja. E ele procurou conhecer essa aldeia. E por que esse menino veio atrás?
E esse menino disse a ele: é porque todo dia de tarde, a nossa tribo, na aldeia, todo dia de tarde se junta tal hora para escutar a rádio. Então veja ele sem visão. E ele ficou maravilhado porque era uma aldeia que ele não estava no mapa dele, ele não estava pensando em evangelizar essa aldeia, não sabia nem que existia, e muito menos saber que a rádio estaria alcançando uma aldeia tão longe. E é que ainda nessa aldeia o povo estava se juntando para cultuar, ouvindo essa rádio. E ele disse que quando veio embora para cá, deixou nessa aldeia já uma igreja do Senhor. Então, irmãos, precisamos pedir ao Senhor visão. Precisamos pedir ao Senhor discernimento. Senhor, me dá discernimento, Senhor. E discernimento não tem como eu ter se eu não orar e se eu não ler a Bíblia, porque é dado pelo Espírito Santo. Ele vai dar se você orar, se você ler a Bíblia, se você se envolver com as coisas de Deus. Caso contrário, como é que você vai ter discernimento? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, a Bíblia diz que é o contrário, destrói a sua casa com suas próprias mãos. Meus irmãos, acerca da falta de discernimento do cego, a gente viu que o cego é trazido a Jesus. Além de ser trazido, tem pessoas que rogam por ele. A gente viu que Jesus realiza um milagre singular, né? De um modo que, como ele quis fazer. Não teve nenhuma repetição de um outro milagre. A gente viu que Jesus faz esse milagre levando essa pessoa para fora da aldeia, de um modo inusitado, né? Aplicando saliva em seus olhos. A gente vê que a cura foi progressiva. Em terceiro lugar, Jesus fala uma clara recomendação no versículo 26. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Jesus não queria, meus irmãos, que aquele homem fosse objeto de especulação e curiosidade, mas fosse alegrar-se com sua família. Vá para casa, assim como ele fez com aquele endemoniado gadareno, que pediu para ir com Jesus. Jesus disse: vai para os teus, vai contar o que eu fiz aos teus. Esse é o desejo de Jesus com este cego também. E nesse tempo, meus irmãos, Jesus já estava encerrando seu ministério na Galiléia e Pérea, e estava prestes a ir a Jerusalém, onde daria sua vida em nosso resgate. Por esta causa, o foco não deveria ser o milagre, mas o que Jesus ainda ia fazer, a sua redenção. A redenção. Em segundo lugar, meus irmãos, do versículo 27 ao 28, a gente observa a falta de discernimento do povo. Jesus fez a mais importante pergunta, olha o versículo 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens, quem sou eu? Que sou eu? Jesus faz a mais importante pergunta. Essa é a mais importante pergunta que você possa imaginar. Quem diz os homens, quem sou eu? Jesus, é como se ele tivesse perguntado a você: quem você acha que eu sou? Quem é Jesus? Qual é a sua identidade? Quais são os seus atributos? Quais são as suas obras? Meus irmãos, a vida depende dessa resposta. A vida depende dessa resposta. O povo estava confuso acerca da pessoa mais importante do mundo. Eles pensavam que Jesus era João Batista, ou Elias, que havia ressuscitado, ou algum profeta. Eles compararam Jesus apenas como um grande homem ou como um grande profeta. Então, falta discernimento. Eles não discerniram que ele era o próprio Filho de Deus. Uma segunda coisa, no versículo 28, o povo está perdido na questão crucial da vida. Versículo 28. Depois da grande pergunta, o povo está perdido.
na resposta. E responderam João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. A multidão tinha opiniões acerca de Jesus, mas não tinham convicções de quem era Jesus. Eles criam que Jesus era um grande mensageiro de Deus, que havia ressuscitado dentre os mortos. O povo tinha uma visão distorcida de Jesus, pois o via apenas como um grande mensageiro de Deus e não como o próprio Deus encarnado. Havia muitas opiniões entre o povo sobre Jesus, exceto, meus irmãos, a opinião verdadeira. Essa realidade ainda perdura ainda hoje. Muitas pessoas ouvem falar de Jesus, muitas pessoas até confessam Jesus, mas não o conhecem como o verdadeiro Deus. Se você não souber com clareza quem é Jesus, você estará perdido na questão mais importante da sua vida. A vida, a morte, a ressurreição de Cristo, bem como sua obra expiatória, não são assuntos, irmãos, secundários, laterais, mas a própria essência do cristianismo. Se você não discerne claramente quem é Jesus, não pode ser considerado um cristão. O cristianismo é muito mais do que um conjunto de doutrinas. Ele é uma pessoa. O cristianismo tem a ver com a pessoa de Cristo. Ele é o centro, o eixo, a base, o alvo e a fonte de toda a vida cristã. Fora dele não há redenção nem esperança. Ele é a fonte de onde procede todas as demais bênçãos. Ainda continuando no nosso texto, a gente chega a uma terceira lição acerca do discernimento, do deslize de Pedro, do 29 ao 33. E em primeiro lugar, Pedro faz uma declaração inspirada por Deus no versículo 29. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, e aqui sabemos que Pedro está representando também os demais, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. William Endes, ele diz que o crente é aquele que está desejoso de opor-se à opinião popular e expressar de forma clara uma posição que é contrária à de muitos. John Charles Hill diz que essa declaração ousada de Pedro foi feita quando Jesus era visto como um judeu comum, sem majestade, sem riqueza ou poder. Essa declaração foi feita quando os líderes religiosos e políticos de Israel recusaram receber a Jesus como Messias. Ainda assim, Pedro diz: tu és o Cristo. Sua fé não foi abalada pela pobreza de Jesus, nem sua confiança foi atingida pela oposição dos mestres da lei e dos fariseus. Ele firmemente confessou que o homem a quem seguia era de fato o Messias prometido, o Filho de Deus. Na verdade, o cristianismo, irmãos, ele não é popular. É por isso que eu já disse a vocês que eu já cheguei a convidar 50 ou 60 pessoas para um culto, não foi ninguém. É por isso que você vai ter que entender que você precisa convidar, mas você precisa também entender que vai convidar e alguns não vão vir, mas você tem que convidar. E também tem que saber que, quem sabe, todos os convidados, nenhum virão. O cristianismo ele não é popular. Teremos de confessar a Cristo, mesmo tendo a opinião da maioria contra nós. A maioria é contra nós. A maioria não entende. A maioria que participa do futebol ou de outra coisa não entende por que o Marivaldo está aqui. A maioria não entende por que Realdilson está aqui. Para eles é perca de tempo. Para eles deveria estar, quem sabe, no bar com eles, num clube com eles, em qualquer outro lugar com eles, mas menos na igreja. Para alguns aqui nessa noite ainda tem a falta de discernimento de achar que a melhor coisa era estar em casa nesse momento e não aqui. Falta de discernimento. Então, meus irmãos,
O evangelista Mateus também nos informa que a resposta de Pedro, afirmando que Jesus era o Cristo, foi uma revelação especial de Deus Pai a ele. Se você está aqui como crente, é uma revelação especial que Deus deu a você, de crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de crer que Ele morreu como cordeiro, substituto no seu lugar. É dom de Deus, a fé é dom de Deus, não é pelas obras, não foi nem porque você quis, não foi nem porque você desejou. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, e nos amou quando a gente ainda era inimigo. Antes de conhecermos a Cristo, estamos encaixados no que diz Romanos capítulo 3. Não há um justo, não há um que busque a Deus. Não há um. Se você, antes de confessar a Cristo, você dizer que buscava a Deus, a Bíblia diz que você não buscava. Você estava morto nos seus delitos e nos seus pecados. O Senhor te revelou o seu Filho. Graças a Deus por isso. Pedro faz essa declaração, mas é inspirada por Deus. Não é pela sua experiência ou por qualquer outra coisa. É pela revelação do Pai. Só compreendemos quem é Jesus quando os olhos da nossa alma são abertos por Deus. Sem a obra de Deus em nós, não podemos compreender nem confessar a Jesus como Messias. Em segundo lugar, Jesus faz uma declaração acerca do propósito de sua vinda ao mundo, 31 e 32. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Depois que os discípulos tiveram os olhos da alma abertos, assim como aquele cego, e receberam pleno discernimento acerca da messianidade de Jesus, por revelação de Deus Pai, Jesus abriu um novo capítulo do seu discipulado e começou a falar-lhes claramente, diz o texto aqui, falou claramente, acerca do seu padecimento, da sua prisão, da sua morte e da sua ressurreição. Jesus revela, meus irmãos, que o seu propósito em vir ao mundo era dar sua vida em resgate do seu povo. Por que era necessário Jesus sofrer, morrer e ressuscitar? Será que porque ia haver poderes superiores que poderiam subjugar? Impossível. Será porque queria dar um exemplo de abnegação e autossacrifício? Impossível. Então por que era necessário Jesus morrer? Sua morte foi necessária para que se fosse feita a expiação pelo pecado humano. A Bíblia diz, meus irmãos, que sem o derramamento do seu sangue não haveria redenção para o homem. Sem o seu sacrifício vicário não poderíamos ser reconciliados com Deus nem com nossos irmãos. Sua morte nos trouxe vida. A morte de Cristo é a mensagem central da Bíblia. Sem a cruz de Cristo, o cristianismo não passa de uma mera religião. Mas em terceiro lugar, Pedro, sem discernimento, se deixa usar por Satanás. E aí está o perigo. Quando a gente não tem discernimento, podemos ser usados por Satanás. Capítulo 8, 32, parte B. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. 33, Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, ou seja, em todos eles, não somente em Pedro, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Para Pedro, meus irmãos, num olhar humanista, o Messias que agora estava com ele, o Messias que havia tanto aguardado, era sinal, dava ideia de glória. Na verdade,
se dava ideia de glória, porque o meu Cristo está dizendo agora que vai ser padecido, que vai padecer, que vai morrer, que vai ressuscitar. Mas Pedro está com um olhar humanista. Pedro está com falta de discernimento. Pedro está cogitando das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Pedro, ele sendo influenciado por Satanás, ele quer reprovar um plano de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus deu Jesus. O Antigo Testamento já anunciava, Isaías 53, como eu já disse, e tantos outros textos. Então Pedro é tomado por uma visão humanista. Jesus disse, porque não cogito das coisas de Deus? Só pode estar com uma visão humanista, você não está cogitando das coisas de Deus. Você está querendo entesourar tesouros na terra, você não está querendo entesourar tesouros no céu. Você está cogitando das coisas dos homens, não das coisas de Deus. Pedro não estava compreendendo, veja, Pedro, apóstolo, que se Jesus salvasse a si mesmo, também poderia nos salvar. Sem cruz, meus irmãos, não há coroa. Sem Calvário não há céu. Sem o sacrifício substituto de Cristo não há salvação para o homem. Por isso, meus irmãos, a morte de Cristo é loucura para o mundo, mas é a mensagem central do cristianismo. Jesus chega a ponto de chamar o humanismo de Pedro de satanismo. Satanás está ali, naquele conselho de Pedro. William Hendricks, ele diz que a reação de Jesus foi imediata, decisiva e forte. Ele entendeu plenamente que por trás de Pedro encontrava-se Satanás, que estava tentando mais uma vez, como já havia feito anteriormente, desviar a atenção do Senhor de ir para a cruz. Então Satanás induz Pedro a pensar do seu modo e procura usá-lo, tentando tirar Jesus do caminho da obediência à vontade de seu Pai. Sem entender o que está dizendo, Pedro se torna um advogado do diabo ao colocar dúvidas sobre o plano de Deus. Em quarto lugar, já estou encerrando, Jesus repreende Pedro e manda embora Satanás. Acho interessante. Jesus repreende Pedro e manda embora Satanás. Diz o versículo 33, Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Jesus repreende a Pedro e manda embora quem? Satanás. Pedro, por um momento, perdeu a lucidez do seu conhecimento teológico, mas, meus irmãos, Pedro era um discípulo e nele Jesus continuaria investindo. Jesus, com seu discernimento, ele discerniu quem estava atrás de Pedro, tentando desviá-lo da cruz. Então Jesus expulsa Satanás, mas Pedro fica. Pedro era um apóstolo e Jesus jamais abriu mão dele. Acho interessante que Hernandes Lopes ele diz, hoje, infelizmente, muitos expulsam Pedro e Satanás fica. Quero concluir, irmãos, dizendo que esse texto, ele fala de 3 tipos de cegueira. Primeira cegueira, a cegueira física. E ela foi curada pelo toque de Jesus. Segunda cegueira é a cegueira espiritual. O povo tinha olhos, mas não tinham discernimento. Eles viam as obras de Jesus e ouviam seus ensinos, mas não discerniam a natureza da sua pessoa, nem da sua obra redentora. Essa cegueira, meus irmãos, só pode ser curada pela proclamação da palavra
e da ação eficaz do Espírito Santo. Não tem outro caminho de resolver a cegueira. O terceiro tipo de cegueira é a cegueira congestionada. Cegueira congestionada significa algo que é influenciado, algo que sofre influência, ou algo que se deixou ser dominado por sugestão, que se deixa influenciar, sem ter, quem sabe, consciência dessa influência. E pesquisando essa palavra na internet, ela diz que o público infantil é facilmente sugestionado. As crianças não são facilmente influenciadas. O crente também, que é raquito. O crente que ainda está no leite e não está numa comida sólida. O crente que não tem buscado o crescimento, ele é fácil de ser influenciado, ou por Satanás, ou por ele mesmo, ou pelo mundo. Essa é a cegueira sugestionada. Pedro, que já era um discípulo e que já tivera sua mente iluminada pela verdade, por um momento se deixou seduzir por Satanás e perdeu o discernimento da essência do cristianismo, a salvação por meio da morte e ressurreição de Cristo. Pedro vai reprovar Jesus, porque Jesus está indo fazer aquilo que, se não tivesse feito, não existia cristianismo. Não existia salvação, você não estava salvo. Não existia coroa para você, porque não tinha existido a cruz. E o conselho final é: acautelemo-nos acerca da falta de discernimento espiritual. Eu achei interessante procurar essa palavra acautelemos e procurar também o dicionário, onde diz o seguinte: acautelemo-nos se refere a um objeto de pouco valor, geralmente de pequena dimensão, como brinquedo de criança. Bugiganga se refere a isso. Bijuteria. O Senhor está querendo nos dizer nessa noite: acautelemo-nos da influência de Satanás, que não é verdadeira, é mentira. Acautelemo-nos dos falsos profetas que não pregam o verdadeiro evangelho. Os evangelhos que ele prega, Paulo disse: se aparecer alguém com outro evangelho, ainda que seja um anjo do céu, seja maldito, seja anátema. Não há outro evangelho, meus irmãos. Então, tenhamos cuidado, porque o que o mundo está nos oferecendo, o que os falsos profetas nos oferecem, e o que Satanás nos oferece é bijuterias. O que ele nos oferece é brinquedo para criança. Não tenhamos essa falta de discernimento espiritual. É interessante que ou eu tenho discernimento espiritual, ou eu não tenho discernimento espiritual. Deus nos abençoe em mais uma mensagem. Amém?